Quero saudar a todos com a graça, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar nesse momento por todos os prefeitos e vereadores que já foram eleitos em diversas cidades do nosso querido e amado Brasil. E também pedir a Deus por aquelas cidades que haverão de ter segundo turno. Nós pedimos que o Senhor dê capacidade a todos esses eleitos para que eles possam trabalhar com a intenção de servir a população. Vamos orar então por nós e por todos eles. Amado Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante da Tua presença para Te louvar, Te adorar, e queremos também Te agradecer pelo privilégio que temos de ler a Sua palavra, que ela possa continuar produzindo em nós arrependimento, salvação, edificação para a glória do Senhor. Pedimos que o Senhor também abençoe poderosamente, ó Deus, os prefeitos, os vereadores que já foram eleitos, para que possam trabalhar com a intenção de abençoar as pessoas. A Tua palavra nos ensina que devemos trabalhar para a prosperidade da cidade. Ela sendo próspera, nós também haveremos de sermos prósperos. É assim que nós cremos e pedimos que o Senhor, com graça e misericórdia, abençoe as nossas cidades, sobretudo aqui a cidade de Miracema, que o Senhor assim nos ouça e nos abençoe pelos méritos de Jesus. É assim que pedimos e já te agradecemos. Amém. O texto da nossa divisa está em Apocalipse 11, 15b. Mas antes de citarmos o texto, nós iremos declarar mais uma vez aqui a divisa, o tema, melhor dizendo, o tema, celebrando a glória do reino de Deus. Mais uma vez vou repetir, celebrando a glória do reino de Deus, é o nosso tema. A divisa está em Apocalipse 11, 15, parte B, que diz: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo o sempre. Então, baseado nessa direção de celebrarmos a glória do reino de Deus, porque é da vontade do Senhor que o seu reino seja expandido para todos os cantos da terra. Então nós iremos cantar teu reino para a glória de Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
diante disso, devemos sermos obedientes à palavra de Deus. O Salmo de número 1 fala das bênçãos daqueles que têm essa disposição de ser obediente à palavra de Deus. Então, vamos ver o conselho do Salmo de número 1, cantado no hino que é muito lindo e que tem uma mensagem profunda para cada um de nós. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por pé, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e nela pensa de manhã até o sol se pôr. É como árvore plantada com ribeiros por perto, suas folhas não caem, e tudo que fizer vai dar certo. Eu vou buscar conselho nos braços de Deus, eu vou achar descanso nos caminhos seus. Eu vou me assentar em sua mesa e comer, até me fartar de sua glória. Prazer eu quero ter na lei que Deus me dá, pensar nela de dia até que o sol se vá. Eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de água. Tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer nessa vida verei prosperar. E tudo que eu fizer dessa vida verei prosperar. Dando continuidade, nós declararemos agora a grandeza do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus,
tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, que todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. O nosso Deus quer que nós venhamos estabelecer com Ele um relacionamento de fé. E por isso, através de um toque, pela fé, nós podemos ser curados. Pode ser a cura física, mas sobretudo a cura espiritual. Jesus veio, nasceu, morreu e ressuscitou, para que nós tivéssemos vida e vida abundante. Então, se você está passando por dificuldades, seja das mais diversas, independente da área, se você precisa de um milagre, se você precisa que Deus possa abrir uma porta que só Ele pode abrir, aproxime-se dEle pela fé. Apenas um toque você pode dar pela fé e Ele haverá de satisfazer as suas necessidades de acordo com a vontade dEle. Então, se eu apenas te tocar, é o hino que nós teremos nesse momento para a glória de Deus. Se eu apenas te tocar, o meu
sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama, que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Glórias a Deus. Quero convidar você a que abra a sua Bíblia em João, capítulo 10. Leremos dos versículos 7 ao 9. Já vimos, há 2 domingos atrás, Jesus, quando metaforicamente ele fala: eu sou o pão da vida. Isso foi em João 6,35. Depois, vimos domingo passado Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. João 8,12. E agora, nesta noite, nós veremos a declaração de Jesus, quando ele diz: eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 9. Mas faremos a leitura dos versículos 7 ao 9, então, como destaquei, a primeira parte do versículo de número 9. O texto sagrado, então, diz assim: então Jesus voltou a falar-lhes: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas.
Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. Que a graça de Deus abençoe poderosamente a sua palavra em cada coração, trazendo edificação e salvação para a glória de Deus. Conforme disse, hoje estaremos pensando, refletindo sobre a metáfora da porta, também usada por Jesus para falar de mais de uma de suas qualificações pessoais acerca de si mesmo. Então, usando a expressão eu sou. Sabemos da grande utilidade da porta como instrumento de acesso a lugares. A palavra porta aqui no texto, ela significa uma entrada, lugar de passagem, abertura de acesso. E diante disso, nós veremos o que podemos aprender então do texto, ou no texto, acerca do fato de Jesus sendo a porta, conforme ele mesmo disse. Então, Jesus sendo a porta, ele se coloca como a única opção de vida eterna, de salvação para o ser humano. Não há como sermos salvos fora de Jesus. A expressão, se alguém entrar por mim, será salvo, conforme aqui no versículo de número 9. Então a palavra salvo aqui no texto, ela tem um sentido de salvar do perigo, ou da destruição, curar, restabelecer a saúde, libertar, salvação da alma. É tudo isso que Jesus, como porta, oferece para todo ser humano que reconhece que é pecador, se arrepende e se lança nos seus braços. Então, é nessa perspectiva que nós estaremos pensando sobre Jesus dizendo: eu sou a porta das ovelhas. Então, quando entendemos que Jesus é a porta, ao entrarmos por Ele, alcançamos a salvação e a libertação do poder do diabo, conforme a Bíblia nos fala. Porque sabemos que o ser humano sem Deus, ele está perdido pela sua condição de pecador e injusto diante do Deus Criador. Ao lermos a palavra de Deus em Romanos 3:10 e 3:23, encontramos lá o seguinte escrito: como está escrito, não há justo, nem sequer um, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso significa dizer que nesta condição o ser humano caminha para a perdição eterna, visto que a Bíblia diz que o salário do pecado, e pecado aí, leia-se também injustiça, é a morte. O salário do pecado, da injustiça, é a morte. Então a única solução para a questão do pecado na vida do ser humano perdido é Jesus. A solução é Jesus, não há outro. Ele é a porta de acesso. Quando deixou o céu,
Jesus tinha como objetivo principal, nos ensina a palavra de Deus em Lucas 19, 10, buscar e salvar os perdidos, como diz o texto, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o pecado que nos tornou perdidos, distantes de Deus. Jesus veio para nos achar e nos levar de novo ao encontro de Deus. Condição esta: perdido em razão do pecado adâmico. Quando Deus disse lá, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que deles comerdes, certamente morrerás. Como nós sabemos da história, o ser humano foi seduzido pelo diabo, desobedeceram a Deus. Então, em Adão, toda a raça humana morreu. Uma parábola importante para ilustrar essa verdade bíblica é a parábola da ovelha perdida, conforme lemos lá em Lucas capítulo 15, dos versículos 4 ao 7. Quando diz o texto: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre, e achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e chegando a casa, reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ao observarmos essas palavras de Jesus, nós aprendemos que é da vontade de Deus salvar todas as pessoas. E quando uma pessoa se arrepende, a festa no céu. Se fosse por uma pessoa aqui nesse mundo, Jesus Cristo morreria na cruz. Por isso, é que quando nós olhamos a pessoa de Jesus, nós, baseados no texto de João 3,17, nós podemos observar que ele veio não para julgar o mundo, mas sim para salvar o mundo, como nos diz o texto, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E ainda João 12,47, e se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas esse tempo de Jesus como Salvador, como advogado, está passando. A Bíblia fala de diversos fenômenos naturais, sociais, morais, espirituais, que haveriam de acontecer no tempo chamado tempo do fim, que é compreendido desde que Jesus veio até que ele volte. E nós estamos vivendo nessa época, nesse tempo. E quando Jesus voltar, todo olho verá, diz a Bíblia. Ele não mais estará aqui como advogado, como salvador, mas sim como juiz. Então Jesus
é o único meio de salvação, conforme lemos em Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, em que devamos ser salvos. Ainda em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Acerca da salvação, é concedida mediante a graça de Deus. Ao lermos a palavra de Deus em Atos 15:11, lemos o seguinte texto: mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Efésios 2:8 dá destaque à salvação pela graça de Deus, mediante a fé, quando diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então é através da fé que nós nos aproximamos de Deus para sermos salvos e depois para mantermos com Ele um relacionamento de comunhão contínua. Por isso, nós aprendemos lá em Atos, capítulo 16, versículos 30 e 31, o seguinte: e tirando-os para fora, disse: Senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Responderam eles: crer no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e tua casa. Você não gostaria de fazer isso? De ter um relacionamento de comunhão, de vida abundante, de paz, viver sem medo aqui nesse mundo, porque Jesus, Ele prometeu um lugar para todos nós que cremos nele. Se você deseja isso, confesse com sua boca que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Se arrependa e Ele haverá de perdoar todos os seus pecados. Escreveu o seu nome no livro da vida. Por isso, para sermos salvos, exige-se arrependimento. Arrependimento e conversão é a palavra de ordem para irmos para o céu, para estarmos juntos com Deus para sempre. Quando lemos Lucas 24:47, lemos o seguinte trecho: e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Ainda Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Então, nós aprendemos aqui lições preciosíssimas acerca de Jesus como sendo a porta das ovelhas. Mas aprendemos também, em segundo lugar, que sendo Jesus a porta, Ele quer fazer em nós, Ele concede em nós a liberdade de ir e de vir. E isso é algo que nós, seres humanos, temos. Podemos falar sim e falar não. A decisão é nossa. É aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. Porque perante Deus,
o ser humano então tem essa vontade de querer fazer ou não fazer. Então, olhando com atenção para a frase, se alguém entrar por mim, entrará e sairá, nos deparamos com as palavras, entrará e sairá. O que nos sugere que temos liberdade para receber a salvação de Deus, como também de recusá-la. Quantas e quantas pessoas estão recusando a salvação oferecida por Jesus? A Bíblia conta-nos a história do apóstolo Paulo, que lá no Areópago de Atenas, capítulo 17 de Atos, ele acabou de pregar. A Bíblia diz que alguns poucos creram nele, na sua mensagem, que na verdade a mensagem não era dele, era de Deus. Mas alguns disseram, acerca disso, te ouviremos outra vez. Mas a gente não sabe se haverá outra vez. Por isso, que quando ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos abrir o nosso coração. Nós precisamos permitir que ela faça como espelho na nossa vida, mostrar quem na verdade somos. E a Bíblia diz que sem Jesus nós estamos perdidos. Sem Jesus nós estamos mortos em delitos e pecados. E Ele está de braços abertos para nos receber, nos perdoar, oferecer vida eterna, vida abundante. Por isso Ele declara então, eu sou a porta das ovelhas. Então temos a liberdade de escolha. Porém, assim como temos a liberdade para escolher entre aceitar ou recusar a vida de Deus, temos também a responsabilidade para arcar com as consequências. Para aquelas pessoas que continuam com seus corações petrificados pelo pecado, aquelas pessoas que ainda continuam vivendo na sombra da morte, essas pessoas haverão de viver no lugar chamado inferno, que a Bíblia diz que Deus fez para o diabo e seus anjos, não fez para o ser humano. Mas o ser humano que fala não para Jesus, vai para lá, não há escapatória. Diante disso, o conceito de liberdade, de livre-arbítrio, já é visto no Velho Testamento também, onde Deus dá liberdade de escolha ao ser humano em questões cruciais, como por exemplo, a escolha entre a vida e o bem, a morte e o mal, conforme lemos em Deuteronômio 30:15, o texto diz assim, vê que hoje te pus diante de ti, a vida e o bem, a morte e o mal. Deus, lá no Antigo Testamento, dando a oportunidade ao ser humano de escolher se ele optaria pela vida e o bem, a morte e o mal. E quantas pessoas estão fazendo opção pela morte e o mal, infelizmente. O povo deveria optar pela vida e o bem para receber o melhor de Deus. Poderia também fazer opção pelo mal e a morte e amargar o desastre da escolha. Em sã consciência, todas as pessoas querem a felicidade.
querem ser bem-sucedidas, mas fazem escolhas ruins, equivocadas. E diante disso, se consultarmos a Deus, Ele vai nos ensinar a escolher bem. E a melhor escolha que podemos fazer na nossa vida é escolher Jesus para ser Salvador e Senhor de nossa vida. Escolhermos passar pela porta das ovelhas, que é Jesus. Por isso, nós devemos escolher entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. É o que lemos lá no versículo de número 19 de Deuteronômio, quando o texto diz: o céu e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e tua descendência. Mais uma vez, Deus aqui está dando a oportunidade ao ser humano de escolher. Mas, infelizmente, o ser humano escolhe caminhos largos, ao invés de escolher o estreito que conduz à vida, que é Jesus. Então, como no versículo acima, a morte e a vida são colocadas num paralelo entre a bênção e a maldição, alvos de escolha do povo. Dependendo da decisão que tomassem, poderiam ser abençoados ou amaldiçoados. Mas quantas pessoas querem ser abençoadas, mas querem andar no caminho largo? Quantas pessoas estão sendo amaldiçoadas e mesmo assim continuam perseverando no caminho largo? Estão ainda cegas, não conseguem entender que o conselho de Deus é para que entrem na porta, que é Jesus. Entrem pela porta, que é Jesus. A escolha entre Deus e os deuses era um outro exemplo bíblico, quando lá vemos a palavra de Deus, quando se diz lá o seguinte: mas se vos parece mal o servirdes ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. O povo havia tomado posse da terra. Josué sabia da preferência de alguns deles pela adoração de deuses cananitas. A opção para a escolha fica a critério do povo. Porém, Josué é claro em sua tomada de posição: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importava ali o que a maioria decidisse, ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Uma escolha: crer ou não crer. Diz a Bíblia que quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Marcos 16:16. É pela fé que recebemos a salvação, mas é pela falta de fé no Filho de Deus que podemos receber a condenação eterna. O ter fé ou não ter fé
é do ser humano. Ou cremos ou não cremos. Luz e trevas é o julgamento que será feito para decidir quem ficará do lado de Deus e quem ficará contra Ele. Quando a Bíblia diz, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19. Podemos observar que o contexto desse versículo nos fala de fé ou descrença em Jesus. Quem crer não é julgado, diz o texto, mas quem não crê recebe condenação, juízo. Então, qual é a razão de muitos não crerem? É porque amam intensivamente o mundo, que também é sinônimo de trevas, em detrimento da vida em Deus, que significa luz. Mas está em nossas mãos o aceitar ou rejeitar o plano divino da salvação. Eu sou a porta das ovelhas, é a declaração de Jesus. Por último, eu quero dizer aqui, nesta noite, que Jesus, sendo a porta, Ele fornece acesso de alimento espiritual para o ser humano. Quando Ele diz, se alguém entrar por mim, achará pastagem. A expressão achará pastagem tem a ver com o alimento das ovelhas, tem a ver com aquilo que nós sabemos de informações, que uma das funções mais difíceis do pastor de ovelhas nos tempos bíblicos era providenciar alimento ao rebanho, o que se torna ou que se tornava uma tarefa muito difícil por causa do clima desértico da Palestina. Os pastos verdes, conforme lemos e cantamos no Salmo de número 1, eram raros, escassos, e muitas vezes, para procurá-los, o pastor empreendia, juntamente com o rebanho, uma jornada muito difícil. Longas viagens. Outro meio de alimentação espiritual é a própria palavra de Deus, a Bíblia, que gera em nós crescimento. Quando lemos a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 2, ele diz assim: desejai, como meninos recém-nascidos, o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescerdes para a salvação. Ao recebermos de Deus a salvação, não podemos ficar estáticos, ficarmos bebês para sempre. É preciso haver crescimento, é preciso haver maturidade. Por isso, no dizer de Jeremias, a palavra precisa ser comida. Nós precisamos alimentar nossa alma da palavra de Deus. Ela deve ser praticada. Quando lemos lá em Hebreus 5, do 12 ao 14, o mesmo texto e a mesma intenção teve o apóstolo Tiago, quando ele ensina-nos que a palavra ela precisa ser praticada, porque senão nós teremos um comportamento de autoenganação. Então, o conselho de Deus para todos nós é que venhamos ler a palavra de Deus todos os dias. Algumas pessoas me dirão assim: pastor, mas eu leio e não entendo.
leia o texto de João, depois passe para Marcos, Mateus, Lucas, Atos dos Apóstolos, Romanos e tantos outros livros fáceis de compreender. E se você tem dificuldade de compreender algumas questões, procure um pastor bem orientado, que ele vai te ensinar o significado da palavra de Deus e você certamente crescerá na medida que Deus deseja que todos nós cresçamos. Porque a intenção de Deus é que sejamos como Jesus. Essa é a intenção de Deus. Então, se quisermos crescer em nossa vida espiritual, não podemos negligenciar a comunhão com o Senhor e a leitura meditativa em sua palavra. A conclusão que chegamos, e eu já quero convidar os músicos para que estejam aqui, para que nós venhamos cantar mais um hino para encerrarmos, é que hoje podemos ver Jesus declarando ser Ele, somente Ele, a porta das ovelhas. Você crê que Jesus é a porta das ovelhas e Ele quer que você, se ainda não é, se torne uma de suas ovelhas? Então, como a porta das ovelhas, Ele nos oferece, pelo menos conforme vimos aqui nessa noite, 3 questões importantíssimas para a nossa vida. Primeiro, salvação para a nossa alma. Jesus, como a porta das ovelhas, Ele oferece salvação para a nossa alma. Segundo, Ele nos coloca diante de uma liberdade de escolha, para nós escolhermos Ele, que é a porta das ovelhas, ou um outro. Só que quando nós abrimos mão de Jesus, nós assinamos um contrato com o inimigo da nossa alma, que é o diabo. E assim como o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos, todos aqueles que não passarem pela porta estarão para sempre com o diabo. Por isso a importância da decisão correta. Por último, aprendemos que Jesus, como a porta das ovelhas, Ele promete satisfazer todas as necessidades da nossa alma. Ele oferece alimentação espiritual. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente. Que essas palavras que foram aqui lidas e explicadas possa alcançar o seu coração e você possa meditar nela de dia e de noite, porque ela causará um impacto de transformação poderosíssima na sua vida. É o que nós cremos, é o que desejamos para você e para toda a sua família. Vamos adorar a Deus através de um cântico espiritual, cujo o título é Para Sempre Exaltado o Nome do Senhor. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, Seu
com seu respirar, em trevas encontrou o Filho. A guerra começou, a morte enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. A morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amado e maravilhoso Deus, queremos te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de te prestar culto ao Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus que nos amou de uma forma tão especial. Como a tua palavra diz que éramos inimigos do Senhor, quando o Senhor nos amou. E diante desse tão grande amor, nós nos colocamos diante do Senhor para te louvar, para te adorar, com gratidão em nosso coração, por causa da sua bondade, do teu perdão, da tua graça e das tuas misericórdias, que se renovam a cada dia. Por isso, ó Deus, receba o nosso louvor, a nossa adoração, perdoa os nossos pecados, permita, ó Deus, que venhamos, como estudamos nessa noite, que possamos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, que possamos avançar em maturidade espiritual, que possamos crescer para sermos como Jesus, assim como Ele andou, possamos cada um de nós também andarmos nas suas pegadas, para a glória do seu nome. Que essa semana que começa seja feliz, frutífera, tudo que nós viemos fazer de acordo com a sua vontade possa prosperar, para a glória do seu nome. Receba o nosso louvor, Deus, a nossa adoração. Abençoe e visite cada família. Pedimos também em favor dos enfermos, aqueles que estão enlutados, que o Senhor visite cada um e restaure a saúde,
traga ânimo e que haja esperança, que haja salvação, que haja fé em Jesus Cristo como Salvador e como Senhor. Jesus é a porta das ovelhas, e todos aqueles que passarem por ela haverão de receber pela fé a salvação que Ele veio oferecer. É assim que nós cremos, é assim que nós oramos, e oramos no nome poderoso de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. O próximo encontro nós estaremos refletindo sobre o fato de Jesus ter declarado que Ele é o bom pastor. João 10, 11. Já aproveite, por curiosidade, dê uma lida boa, até porque do capítulo 6 até o capítulo 15, Jesus então faz essas 7 declarações. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Tudo isso tem o propósito de você entender a salvação que Ele veio te oferecer, para que todos nós possamos estar em íntima comunhão com Ele para sempre, a partir daqui até a eternidade, até que Ele venha. Deus nos abençoe, até o próximo encontro, querendo Deus.